Pessoal, mais uma vez aí, sejam bem-vindos. Feliz sábado a todos. Vamos dar mais início aí ao nosso encontro, né? Estou muito feliz aqui que estou vendo várias pessoas e várias pessoas vão entrando aqui com o tempo, né? Vamos dar início aqui ao nosso projeto, né? Para o nosso bate-papo, com o tema que o Júnior escolheu, que ele vai ser o nosso comentarista de hoje. E vai ser Cada um tem seu tempo, parte 2. E nós vamos, primeiramente, pedir a palavra de Deus, né? Eu queria convidar uma pessoa para fazer a oração. Irmã Adriana Polichetti, a senhora poderia fazer a oração? Ok. Bondoso Eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, primeiramente para te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Esteja conosco nessa reunião, para que tudo o que formos falar seja de acordo com a Tua palavra e que possamos ser instrumentos na Tua mão para levar a mensagem àqueles que não te conhecem. Tudo isso te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado, irmã. Obrigado mesmo pela oração. Agora eu vou passar a palavra para o Júnior para lhe dar início ao nosso bate-papo de hoje. Júnior, com você. Beleza, muito obrigado, Wendel. Bom, pessoal, a gente estudou esse tema em outro momento. Foi um dia que a gente esticou bastante, falou muita coisa. E acabou que ficou muita coisa por se dizer, né? Mesmo o tempo não foi suficiente. E a gente estudou o tema Cada um tem o seu tempo. Nesse dia, só fazendo uma recapitulação do que foi estudado, nós vemos o versículo base de Lucas 22, 32, que diz assim: Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então nós estudamos um pouquinho da história de Pedro, de como ele, mesmo estando ao lado de Jesus durante toda aquela trajetória, ele ainda não era 100% convertido, né? Tinha muita coisa que Pedro ainda tinha que ser convertido para então apacentar os seus irmãos, como Jesus incumbiu a missão para ele, né? E ele representava aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, que estão dentro da igreja há muito tempo, mas que mesmo assim ainda não estão convertidas plenamente. Ainda tem muita coisa a se converter. Depois nós estudamos também sobre Atos 9, do 13 ao 15, que diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então nós estudamos também, além de Pedro, um pouquinho da vida de Paulo, que ele não fazia parte do povo de Deus, mas ele tinha capacidade, tinha um chamado desde antes do seu nascimento, para que ele fizesse parte do povo de Deus, e ele era um vaso escolhido para Deus, que ia levar o nome de Jesus tanto para os gentios, como para os reis e os filhos de Israel, ou seja, ele levou aquele nome de Cristo, tanto para quem não fazia parte da linhagem de Israel, levou também para os filhos de Israel, os próprios judeus, e para os reis, né? Paulo chegou a pregar até para Nero, né? Como a gente comentou aquele dia. Então, Paulo representava nessa nossa discussão, nesse nosso debate, a questão de que existem pessoas que não estão dentro da igreja, mas que vão passar por um processo de conversão, assim como passou Paulo, para um dia fazer parte do povo, e tem uma obra fantástica, né? Então, sendo que e essas duas pessoas, Pedro e Paulo, representavam essas duas pessoas que estão na igreja e ainda não estão convertidas, e Paulo representando aqueles que são de fora da igreja e vão ainda receber essa conversão ao longo do tempo para fazer grandes maravilhas. E aí nós conversamos nesse dia que cada pessoa tem um tempo diferente de conversão. Nós vimos que Paulo, mesmo estando lá com Cristo, ele demorou muito tempo, que Pedro, né, que Paulo também teve o seu tempo,
E nós conversamos ao longo dessa live. Quem quiser assistir, inclusive, tem no canal do YouTube da igreja, foi gravado e está lá disponível. A gente conversou, né, que cada pessoa ela vai levar um tempo diferente para se converter. E o que é se converter? É você deixar as coisas do mundo, as práticas da carne e se aproximar cada vez mais dos caminhos de Cristo, da prática da observância dos mandamentos e de agir conforme a vontade de Deus. Então, isso que é a conversão. A gente também citou o exemplo de que o que é convergir? Né? A gente sabe que convergir é quando você está dirigindo e aí você faz uma conversão, você muda a direção para a direita, para a esquerda. E o que significa essa conversão? Por que conversão? Porque quando eu estou seguindo a minha vida de acordo com a minha carne e não conforme o meu espírito, de acordo com as vontades do mundo e não a vontade de Deus, eu estou seguindo em uma direção. Mas quando eu deixo essas coisas e me direciono a Cristo, a observância dos mandamentos, aí eu faço uma conversão, eu mudo a direção do meu caminho em direção ao Criador. Nós também conversamos sobre a questão de João 16, 7 e 8, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente começou a falar também sobre a questão da intervenção do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, então, que faz o papel de conversão? Sim. Nós percebemos que, na verdade, quem vai fazer o homem compreender que ele está agindo de uma forma errada, que ele não está de acordo com a vontade de Deus, não é eu, não é você, não é ninguém. É o próprio Espírito Santo Consolador. É ele que tem o poder e o papel e a função e a responsabilidade de convencer cada uma das pessoas sobre os pecados, né, mostrando qual é o erro, o que está errado, o que a gente tem que melhorar, da justiça, né, o que é a justiça? Todos os mandamentos são justiça, né? Então é isso que vai mostrar a justiça de Deus e o juízo, né? Beleza, eu sei que eu sou pecador, eu sei que existe a justiça de Deus, que são os mandamentos, que mostram o meu pecado, mas e agora? Eu tenho salvação? Sim, é aí que ele mostra o juízo. E o juízo vem através de quem? De Jesus Cristo, através da sua intercessão perante o Pai no dia 10 do sétimo mês. Então, quem vai mostrar para cada uma das pessoas no que você está errado é o próprio Espírito Santo, através da justiça, que são as leis de Deus, e aponta também para o juízo. Então, nós vemos que a responsabilidade da conversão das pessoas, né, desse trabalho, é do Espírito Santo. E por que é importante que nós entendamos que esse papel é do Espírito Santo e não é meu, não é seu? Porque muitas vezes as pessoas elas querem converter umas às outras de uma forma forçada, sem a intervenção do Espírito Santo. Como que isso acontece? Eu vou até parar um pouquinho o slide, para olhar na carinha de todo mundo que está aí, inclusive o Júnior que chegou agora. Então, a questão da conversão, muitas pessoas querem se colocar no lugar do Espírito Santo para querer converter os outros. E esquecem de orar, pedir intervenção. E isso não vai adiantar nada. Se o Espírito Santo não estiver agindo na vida da pessoa, naquela conversa que você está tendo com alguém, naquilo que você está pregando, se não for o Espírito Santo que estiver agindo ali, você vai entrar por aqui e sair por aqui. Você pode falar 20 mil vezes a mesma coisa, querer empurrar na cabeça da pessoa, dar indireta para ela, ficar mandando mensagem, falar daquilo que ela está errando, falar do erro dela, que se o Espírito Santo não estiver agindo na sua fala, e não estiver agindo na vida daquela pessoa, isso não vai adiantar nada. Você vai bater naquela porta e aí o coração dela não vai se abrir. Porque não é você, nem sou eu que converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Esse é o primeiro, é um dos pontos que é importante que a gente veja. Ainda falando sobre essa questão da conversão. Romanos 3,10 diz alguma coisa. Júnior, aproveita que você chegou aí e lê pra gente o que está escrito em Romanos 3,10. Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer.
Certo. E aí, o que nós podemos aprender sobre esse ponto? O que eu queria trazer? Pessoal, muitas vezes a gente tenta converter as pessoas, se preocupa bastante em ver no que os nossos irmãos estão errando, mas muitas vezes nós esquecemos que nós mesmos somos pecadores, certo? Romanos 3,10 deixa bem claro que, ao olhar para o mundo, Deus fala, não há um justo nenhum sequer. Se existisse alguém que fosse justo, que não fosse pecador, que não tivesse pecado nenhum, não era necessário Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado, morrer por nós. Qualquer outra pessoa poderia fazer esse papel. Então, se todos nós somos pecadores, se nós não somos justos, e nós estamos em pecado e precisamos de Cristo, para que eu vou ficar querendo ser melhor do que o meu irmão, apontar o erro dele, querer tomar o lugar do Espírito Santo e converter, fazer o papel de conversão na vida de alguém, se eu preciso primeiramente de fazer esse papel de conversão na minha própria vida? Então, essa a reflexão que eu gostaria de trazer com base em Romanos 3,10. E aí tem uma frase que diz assim, lembre-se da sua jornada até aqui. Você já teve pecados que venceu, mas ainda tem pecados a vencer. Cada um de nós devemos olhar para trás e ver a jornada que nos levou até onde nós estamos. Se hoje nós temos uma vida um pouco mais convertida, já deixamos de fazer muitas coisas e que ainda tem coisas lá na frente que eu preciso melhorar, foi porque eu tive um tempo para poder me converter. O Espírito Santo trabalhou na minha vida ao longo de um tempo. E é uma jornada e coisas que eu já conquistei que hoje eu já não faço mais. A partir aquilo que eu sempre falo, quando você se batiza, você não se torna uma pessoa perfeita. Na verdade, você inicia ali uma jornada em rumo à santificação, em rumo à perfeição, de deixando as coisas do mundo, coisa após coisa, você vai largando para trás, né? Vai se aproximando de Deus e se afastando do mundo. Então, se nós temos uma jornada, os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, que também estão na nossa jornada, eles têm as coisas que eles já conseguiram vencer, as coisas que eles já conseguiram deixar para trás, né? Mas tem também coisas a conseguir vencer. Todos nós temos pecados a ser trabalhados. Talvez a minha fraqueza não seja a sua fraqueza. Talvez a sua fraqueza não seja a minha fraqueza. Mas nós precisamos estar unidos, não nos atacando, né? Mas nos ajudando uns aos outros. Tem mais alguém aí na chamada que poderia ler para mim o que está escrito aí em João 8,7? Deixa eu ver aqui quem é que está. Elaine, vamos lá. Tá vendo o que está aparecendo na tela lá? Tô, João 8,7. Isso. Mas como... É esse mesmo, né? Isso. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. Muito bem. Vocês lembram dessa história? O que estava acontecendo ali nesse momento? Alguém escreveu alguma coisa? Não, foi no WhatsApp. Deixa eu fechar aqui. Bom, então, naquele momento, o que estava acontecendo? Os judeus, eles levaram uma mulher pecadora, né, adúltera, para mostrar um pecado que ela tinha cometido, e eles foram lá para apedrejá-la, certo? Só que tem um porém. Eles não poderiam apedrejar ninguém sem antes passar pela mão de César, né, para que houvesse um julgamento, porque os romanos estavam dominando aquela época. E aí eles quiseram fazer isso como uma armadilha para Jesus. Porque se Jesus mandasse eles apedrejar, ele estaria quebrando a lei de César, né? Que mandava que tinha que ser julgada e tal, para eles analisarem para ver se ia matar ou não. E nas leis de César, não se matava uma adúltera. O adultério não era um crime com pena de morte. Só que se Jesus falasse que não era para matar ela, então ele estava obedecendo a lei de César, mas quebrando a lei de Moisés. Então Jesus estaria pecando porque estava quebrando a lei de Moisés. Então era uma armadilha. Jesus
sabiamente, ele foi lá no chão e começou a escrever coisas na areia, né, no chão. E acredita-se que lá Jesus possa ter escrito ou o pecado daquelas pessoas que estavam lá, ou escrito a própria lei de Deus, né, os mandamentos. É uma coisa que as pessoas acreditam que possa ser que estava lá. Mas por quê? Para mostrar que como que aqueles caras estavam apontando o erro daquela mulher, se cada um deles lá tinha os seus pecados, né? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com a conversão dos outros, queremos apontar os erros dos outros, né? Apontar o dedinho lá, enquanto tem até uma brincadeira que fala, né? Quando você aponta o seu dedo para alguém, tem 3 dedos aqui apontando de volta para você, né? Por quê? Porque quando a gente está apontando, a gente esquece que nós somos pecadores também. Então, eu tenho que ajudar meu irmão no processo de conversão dele, mas eu tenho que, antes de tudo, me preocupar principalmente com a minha conversão. Porque vai adiantar alguma coisa se eu conseguir corrigir a vida do irmão e não corrigir a minha própria vida? Aí não tem como dar certo, né? Aí diz aqui, seja a mão que se estende para ajudar a levantar, não que a que atira a pedra e que empurra para fora da igreja. Por quê? Ali tinham 2 tipos de pessoas. Tinham a mão de Cristo, que quando apareceu uma pessoa pecadora, a mão se estendeu para ajudar a levantar, ou seja, se estendeu para ajudar ela a sair do erro, sair daquela vida e não pecar mais. Mas também tinham as mãos que, em vez de se estender para ajudar a levantar, elas são as mãos que se estendiam para puxar uma pedra, né, e atirar naquela mulher. E a mesma mão acontece hoje para empurrar as pessoas para fora da igreja. Então, o pensamento que eu deixo para vocês é o seguinte: que tipo de mão está sendo a sua? A que se estende para ajudar alguém a levantar, ou aquela que atira a pedra e empurra para fora da igreja, né? Eu acredito que a nossa mão tem que ser como as mãos de Cristo. Nós não devemos, né, lógico, ser coniventes com o erro, mas eu tenho que me colocar muitas vezes como ajudador do meu irmão, ajudando ele a levantar, orientando ele, do que sendo aquele que fala mal, que critica, que empurra, que faz fofoca, entendeu? Que fecha a cara, que não se importa, que não ora, né? Então, as 2 mãos, os 2 tipos de mão diferentes. Eu gostaria agora de pedir para que outra pessoa lesse para mim o que está em Mateus 7, versículo 4. Está aparecendo aí para vocês na tela? Vou pedir para a irmã Adriana, Mateus 7, versículo 4. Wendel, está aparecendo aí na tela a imagem e o versículo? Está aparecendo sim aqui. Beleza. Então, irmã Adriana, lê para a gente aí, por favor, que está... O Mateus 7, 4. 7, versículo 4, né? Uhum. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Muito bem. Então, olha aí a questão do que foi dita no versículo. Essa imagem até ilustra um pouco. O cisco, né, no olho da pessoa e o argueiro no próprio. Muitas vezes a gente se preocupa demais na conversão da outra pessoa que está passando por um problema, que tem alguma fraqueza, sendo que nós temos uma muito maior e não nos preocupamos com isso, né? E a gente acaba sendo hipócrita, né? Então, tenta, antes de você se preocupar com a conversão do outro, olhar para dentro de você mesmo e pensar, poxa, no que eu preciso melhorar, né? Será que a minha conversão, eu estou me preocupando mais com a conversão do outro ou com a minha própria conversão? É um pensamento que também gostaria de trazer para vocês. Eu gostaria de mais alguém para ler esse versículo de Apocalipse 22, 10, essa parte. Wendel, então lê para a gente, Wendel. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, versículo 10. Beleza. E aí, Wendel, quem que é o acusador? O acusador, Nesse versículo aí, fala, quem que é o acusador? no caso, pode ser a pessoa do nosso lado, né? Então, nesse versículo especificamente, o acusador dito é Satanás.
Satanás é aquele que fala que já foi lançado fora, aquele que nos acusa de dia e de noite. Quem nos acusa, o que é acusar? É você apontar o dedo, mostrar o erro. O acusador, nosso acusador é Satanás. Mas você está completamente certo ainda. A partir do momento que eu me coloco no papel de ficar acusando os erros dos irmãos, eu estou deixando Satanás agir na minha vida. Entendeu? Eu estou dando lugar para Satanás e fazendo o papel de Satanás. Entendeu? E apontando o dedo, certo? O acusar é você mostrar o dedo, mostrar o erro da pessoa ao invés de ajudá-la. Você enxergar que o irmão está no erro e dar a mão, ajudar, é diferente de você acusar, certo? Um acusamento é diferente. E aí a gente vai ver a forma errada. Se é a forma errada, qual é a forma certa, né? Isso não significa que você... Deixa eu colocar... Acho que não tá, eu não estou apresentando para vocês. Espera eu voltar porque apresentar. Uma janela aqui. Beleza. Aí, ó. Isso não significa que você vai ser conivente com o erro, com o pecado. Seja com Jesus. Não ame o pecado, mas ame o pecador. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ver os erros do irmão, ver o irmão, eu vou tapar os olhos, vou ser conivente, deixa ele pecar e tal. Não, não é assim. Mas muitas vezes a gente se coloca na condição de juiz, de acusador, ao invés de ajudar os nossos irmãos. Está vendo Jesus essa imagem? Ele está ajudando a carregar uma pessoa. Os nossos irmãos passam por fraquezas, têm suas fraquezas. E ao invés de a gente querer transformar a igreja num lugar de pessoas puras e santas e justas, e somente quem é justo vai ficar aqui dentro, a gente nunca vai conseguir, porque todos nós somos pecadores e cada um tem as nossas falhas. Então, ao invés de ficar tentando transformar o ambiente da igreja num ambiente de santarrões, de pessoas completamente justas e perfeitas, que não existe, a gente tem que saber disso, a gente tem que ajudar uns aos outros a conseguir chegar nisso. Entendeu? Tem que olhar para o meu irmão, ver a fraqueza dele, olhar... O hino da Santa Ceia diz assim: olhai com simpatia os erros de um irmão. Significa que nós devemos gostar daquele erro, gostar daquele pecado, passar a mãozinha na cabeça do irmão e fingir que nada está acontecendo? Não. Só que há uma diferença entre você ser conivente e você fazer realmente o seu papel de irmão, que é ajudar ele na fraqueza dele, é orar por ele, é aconselhar de forma sábia e não falar mal, e não ficar fazendo fofoca na igreja, e não tendo uma postura contrária a ele, querer expulsar ele da comunhão e acabou, entendeu? Afastar ele, excluir ele do convívio. Não é assim que funciona. Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por que eu trouxe esse pensamento para vocês? Porque é o seguinte: existe então uma forma correta de você ajudar o seu irmão a sair do erro, a se converter? Sim, existe. Não necessariamente eu preciso ser o acusador do meu irmão. Eu posso orar por ele, porque o papel de conversão a gente viu que é pelo Espírito Santo e não por A ou por B, e falar da forma correta. Existe forma correta. Existe a forma certa de você chegar em alguém e orientar, e corrigir, e falar: irmão, você precisa melhorar nisso. Mandar alguma coisa que vai engrandecer, edificar a sabedoria desse irmão para que ele possa melhorar naquele ponto. E antes de tudo, preocupe-se com você. Quem é você para falar de alguém se você tem pecados às vezes maiores do que o dele, né? Então, primeiro, será que eu estou agindo corretamente naquele ponto? Se sim, beleza, eu tô andando certo, segundo a palavra de Deus, beleza. Então eu vou orar por aquele irmão, vou conversar com ele, vou falar de uma forma certa, de uma forma que não vá magoar ele, para ele entender que aquilo que ele está fazendo não é certo. E deixar o Espírito Santo agir, entendeu? Não é você ficar martelando, querendo ser agente de Satanás. Porque se você for responsável por tirar alguém da igreja, por afastar alguém da igreja que está em fraqueza, você está sendo agente de Satanás, ao invés de ser agente de Deus. Amém? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Mas agora a oportunidade vai ser dada a cada um que quiser falar. Eu gostaria de ouvir vocês, tá bom? O que vocês gostariam de falar sobre essa questão do tempo de conversão, o papel de converter-se do Espírito Santo, a questão de eu me converter primeiro antes de converter os outros, e eu saber falar da forma certa para ajudar o irmão ao invés de expulsar ele. Tá bom? Então a palavra está com
com vocês. Quem gostaria de se manifestar? Irmã Adriana? Tá, eu queria fazer uma comparação para chegar no que você falou. Nós, professores, nós sabemos, como o tema diz, né? Cada um tem o seu tempo. Então, uma criança, vamos colocar um ponto, para ela aprender a escrever, a ler, cada criança tem o seu tempo, não é verdade? Tem crianças que têm mais facilidade, tem outras que têm mais dificuldades, mas cada um tem o seu tempo. Então, fazendo essa comparação conosco, nós também, como você disse, né? No meu caso, quando eu era jovem, eu tinha certas dificuldades em relação à igreja, né? Tinha coisas que a gente se envolvia ainda com o mundo, mas aos poucos, né? Cada um tem o seu tempo, a gente deixa de fazer aquilo, que aquilo não tem mais importância na vida da gente, aquilo para nós não serve mais para nada. Então, nós vamos deixando de fazer aquilo. E o que, como você disse, é onde o Espírito Santo trabalha conosco para que possamos deixar aquilo que era algo de errado na nossa vida e a gente vai se consertando. E não é porque hoje a gente está nessa idade que a gente ainda não tem dificuldades. Temos sim, temos várias dificuldades para poder servir a Deus, né? Cada um tem uma coisa que às vezes ainda aprende, né? Por exemplo, alguma coisa que para mim é muito fácil, eu deixo de fazer, mas para outro irmão é difícil, né? E aí a gente tem que ter aquele amor, né? Como fala na Bíblia, que nós temos que olhar com simpatia os erros dos nossos irmãos, porque talvez aquilo que para mim seja fácil eu deixar de fazer, para outro irmão não, é complicado, né? Então, né, essa situação nós temos que ver, porque, infelizmente, na nossa igreja tem muito isso. As pessoas, às vezes, taxam aquela de relaxada, ou, porque não deveria estar no nosso meio, ou então eu sou mais santo do que ela. Não, né? Nós temos que enxergar de outra maneira o erro do nosso irmão, porque talvez nós já passamos por isso, e hoje as nossas dificuldades em servir a Deus não são as dificuldades que era quando nós éramos jovens, né? Hoje as nossas dificuldades são outras, e às vezes a gente olha naquele jovem assim, ele não está na igreja, ele não quer saber de ir para a igreja, mas, será que a gente não pode parar para pensar e saber que um dia a gente foi jovem e esse jovem está com a mesma dificuldade que nós tínhamos e hoje nós vencemos, né? Então, é aquilo que nós precisamos saber lidar com as nossas dificuldades e com as dificuldades do nosso irmão. Era isso que eu queria falar. Isso aí, muito obrigado, irmã Adriana, isso mesmo. Quem mais gostaria de comentar sobre isso que foi levantado? Eu gostaria de falar na verdade, citar uma coisa que você tinha falado. Eu achei muito interessante essa questão da gente saber que também nós erramos, né? Inclusive até a irmã Adriana também chegou a comentar. Mas saber que também nós somos pecadores, nós também passamos por aquilo, entendeu? No direito, por exemplo, a gente vê bastante isso de que a gente pode tanto pecar com a nossa ação, por uma coisa que a gente fez, como pela omissão. E aqui no caso, em questão hoje, por exemplo, nós, quando tentamos instruir uma pessoa, tentamos ajudar uma pessoa a sair do pecado, se nós fizermos alguma coisa sabendo do pecado dessa pessoa, tentando afastar ela com a comparação que a gente está usando hoje, a gente vai estar pecando também, porque a gente não vai estar fazendo nada, a gente não vai estar seguindo os ensinamentos de Cristo para trazer essa pessoa para o caminho, não deixar nem vacilar nem para um lado nem para o outro, saber que ela tem o seu tempo, indo devagarinho, não indo com muita pressa, e entender que aquela pessoa é um ser humano e ela vai entrar
vai receber o Espírito Santo, vai aprender aos poucos. E da mesma forma, eu já entendedor, sabendo que aquilo é pecado, sabendo que aquilo é errado, eu não fizer nada para que aquela pessoa ela saia daquele pecado e entre no caminho novamente. Então, a ação e a minha omissão, ela gera o mesmo pecado, entende? Então, a gente tem que ter essa preocupação de que a gente está vendo que aquela pessoa está no pecado e a gente não pode falar assim, mas eu tenho medo dela ficar magoada comigo, eu tenho medo dela me criticar depois porque eu estou falando que ela está errada. Mas também a gente não pode chegar para essa pessoa tipo assim, julgar, apedrejar essa pessoa, que nem foi a passagem da Bíblia que fala, a gente não pode apedrejar porque a gente também é pecador. E também a gente não pode passar a mão na cabeça sabendo que ela está errada, mas sim instruir essa pessoa no tempo dela, sabendo que ela tem o seu tempo. E todos nós sabemos disso, né? Agora é só questão da gente colocar em prática e pedir a direção de Deus, né? Porque também tem aquela questão, se eu sei que eu não tenho o dom de ajudar uma pessoa, de instruir uma pessoa, eu não posso tentar meio que falar com essa pessoa, sabe? Porque senão vai acabar prejudicando cada vez mais, você vai perder até uma estrelinha na sua coroa, que seria uma pessoa a mais, né? Nos 144 mil dos salvos. Pois é, Wender. Por isso que eu, assim, fiz a comparação da criança quando ela está na escola para ela aprender a ler. Aquela que não tem dificuldade, ela vai. A que tem dificuldade, você tem que ajudar, certo? É por isso que eu fiz essa comparação. Tem que ajudar, saber o que ela precisa, não é verdade? Para ela poder aprender a ler. E assim também somos nós. Se nós temos dificuldades, essa criança que precisava aprender, se você for com brutalidade, você for brigar, ela não vai sair daquilo ali. Então, é a mesma coisa nós. Nós, como nós temos os nossos erros, se vier uma pessoa brava, com ira, querer, sabe, brigar com você, não vai adiantar, você vai pegar raiva. Eu conheço pessoas que estavam na igrejas e pessoas que não souberam lidar com essa situação e nem conversar, elas simplesmente saíram da igreja, entendeu? Então, e aí é o papel que Jesus fez. Ele, com amor, ele ensinou como se deve fazer. Então, isso é importante. Ao você ter que advertir uma pessoa, né, falar para ela que ela está errada, isso já é uma grande dificuldade a gente fazer isso. Então, tem que ser com amor, com carinho, com compreensão, aquela empatia, né? Se colocar no lugar do outro e saber que também você está sujeito aos mesmos erros. Foi por isso que eu fiz essa comparação, entendeu? E eu acho que o grande segredo está nisso, né? Você não deixar de falar, como o Wendel falou, mas o mais importante é saber como falar. E esse como falar, como a Adriana falou, com amor, né? E isso, essa capacidade de você saber como falar para o irmão, como instruir, como ajudar, ela vem mediante a oração, né? Se você orar, tiver em constante oração, comunhão com Deus, Deus vai te capacitar para ser uma pessoa que vai saber como falar com as pessoas, né? O exemplo, assim, veja só, quando a profetisa Renate fala que quando nós vamos fazer uma visita missionária, tem algum irmão, a igreja vai fazer visita missionária, uma pessoa já tem que estar preparada para falar a mensagem, a que tem mais dom, quem não tiver o dom, tem que pedir para Deus, e as demais tem que estar orando. Assim também, quando nós soubermos de algum problema assim, na igreja, ou alguém que está correndo risco de cair no buraco, de perder até a salvação, a nossa obrigação, enquanto irmãos que amamos, é isso. Se você não foi aquele irmão que cativou o outro, mas teve alguém que teve mais essa afinidade, porque quando você cativa um outro irmão,
pode ser o problema que for, você tem como chegar, a pessoa te ouve, você sabe falar, você sente o problema, chora junto, você se põe no lugar, porque a gente tem que se pôr no lugar do outro e pensar assim, poxa, se fosse com o meu filho, se fosse com a minha filha, se fosse comigo, aí alguém vai lá, por exemplo, um momento que não pode ser acontecer, que a gente às vezes tem observado, alguém aproveita a hora de uma leitura, de uma explicação e lá joga o problema lá perante todo mundo, a pessoa se, como a irmã Adriana falou, a pessoa o quê? Espantou o outro, a pessoa vai ficar sair dali enraivecido e nunca mais quer voltar. Então tem que saber o momento para tudo. Se não tem o dom, peça a Deus, se ponha no lugar e ore. Se alguém vai estar falando com outro lá, você fica orando, oh Deus, tem misericórdia. Toque no coração desse irmão, dessa irmã, que ele reconheça, irmão, porque a gente só deixa o Espírito Santo nos convencer do que é errado quando a gente quer, quando a gente realmente sente que também é querido. Se você às vezes não sente que é querido naquele ambiente, você nem quer ouvir às vezes alguém te falar alguma coisa. É a minha contribuição nesse sentido aí. Temos que ter esse olhar também, porque né, só diz, eu amo, então tá bom, meu irmãozinho, fica de qualquer jeito, porque eu não posso falar porque tu vai sair da igreja. Isso aí também não pode acontecer. Tem que saber falar, mas tem que saber o momento. Era isso, obrigada. Mais alguém gostaria de comentar sobre esses pontos que a gente trouxe? A irmã Elaine levantou a mão para falar. Oi, estão me ouvindo? É interessante, né, que às vezes as pessoas julgam, né, seu irmão, assim, e não olham, assim, para ele, né, quer logo apontar, jogar pedra. Muitas vezes a gente perde muito irmão por causa disso. É isso mesmo que eu entendi. Eu não sou muito bem para falar, não. Mas tá ótimo, já contribuiu bastante. Irmão Antônio Arruda? Então tá. O que diz as Sagradas Escrituras é bem interessante. O que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Então, o que eu quero que os homens. O que eu quero que uma pessoa faça comigo diante de uma dificuldade, diante de um problema? Eu quero que a pessoa chegue para mim, converse comigo, me dê um conselho, me mostre nas Sagradas Escrituras, não passando a mão na minha cabeça, não acalentando o meu pecado, mas de forma amiga, essa pessoa chegue para mim, converse com conselhos dentro das Sagradas Escrituras. Porque é importante essa questão de tempo, que devemos prestar bem atenção nisto, que é uma coisa bem séria, é uma coisa bem complicada, porque tudo isso existe também a questão de dom. Aquela pessoa que não tem o dom de apacentar deve prestar bem atenção, porque pelo contrário, pode espalhar, pode deixar o irmão machucado, pode deixar o irmão doído, pode deixar o irmão contristado, o irmão pode até afastar-se da igreja, porque, como já mencionado pela irmã Adriana, já vi também casos na igreja de pessoas que afastaram-se da igreja por, por questão de irmãos que não souberam apacentar e daí essa pessoa ficou magoada, ficou triste, acabou saindo da igreja. Então é importante, diante dessas coisas, só repetindo novamente aqui o que já foi falado, saber quando falar, por que falar e como falar. Isso é bem importante. Nós termos esses tópicos aqui, seguirmos esses tópicos, quando falar, quando que eu vou falar, chegar para o irmão e falar a respeito de algo. Por que eu vou falar para o meu irmão a respeito deste assunto? E como falar? Como eu vou chegar nele, conversar com ele, falar com ele, para que ele não possa ficar contristado, para que ele não possa ficar magoado a ponto de afastar-se da igreja. Por quê? Diz as Sagradas Escrituras também, não matarás. E quando a lei de Deus fala não matarás, cita não matarás, não refere-se apenas a matar fisicamente, mas morte espiritualmente. Às vezes, se não soubermos lidar com determinado assunto, podemos matar um irmão espiritualmente.
e a morte espiritualmente, podemos carregar essa culpa de ter matado o irmão, de ter feito com que um irmão desviasse da igreja, e então isso não é legal. Não é legal, e é muito importante nós contribuirmos para que o irmão permaneça na igreja, para que o irmão continue na igreja mostrando conforme a palavra do nosso Deus. Que Deus queira nos abençoar. Amém, irmão. Muito bem, isso aí. Gostei demais desse complemento, né? A tomar cuidado para não sermos responsáveis pela morte espiritual dos nossos irmãos. Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, beleza. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né? Que a gente possa levar essa mensagem de tomarmos cuidado, entendemos que a conversão é uma responsabilidade do Espírito Santo. Se nós quisermos a nossa conversão e a conversão dos nossos irmãos, nós devemos pedir a Deus por isso, porque não sou eu que sou responsável. Temos que entender que cada um tem o seu tempo, né, de conversão nas diversas coisas, nos diversos pontos que existem em sermos convertidos. Nós também temos que perceber a importância de, primeiro, olharmos para dentro de nós e nos convertermos, para depois nós queremos ajudar os nossos irmãos, porque nós, senão, não podemos ser hipócritas. Nós vimos também a importância de sermos a mão que ajuda a levantar e não a mão que atira a pedra e empurra para fora da igreja. Nós vimos também que é muito importante não sermos coniventes com o pecado, e nós devemos ter simpatia pelos erros de irmãos, não aceitando os erros, mas sim ajudando os irmãos com amor, do jeito certo e na hora certa, e isso quem vai mostrar ao nosso Deus, através de muito pedido de oração, como foi dito pela irmã Aldina, o momento e o jeito certo de falar com os nossos irmãos. Vimos também a importância de fazer isso reciprocamente, né? Como diz o irmão Antônio, fazendo isso da mesma forma que nós gostaríamos que fizessem com nós, né? Muito importante. E como foi dito por último por ele também, a importância de nós tomarmos cuidado para não sermos responsáveis pela morte espiritual dos nossos irmãos. Então, acho que foi muito válido que a gente possa levar todos esses pensamentos, tudo isso que foi dito aqui no nosso dia a dia, né? E que possamos espalhar. Essa mensagem, ela não vai ficar aqui, ela também vai ser compartilhada depois no YouTube. Então, que a gente possa não só deixar entre nós, né? Mas que essa mensagem, ela brote em nossos corações, mas também que possamos espalhar essa mensagem para outras pessoas e assim fazer uma transformação, porque nosso objetivo é o quê? Nosso objetivo é ir para o céu, já diz o hino, né? E nós temos que ajudar uns aos outros, né? Com amor, acho que conseguimos chegarmos nesse nosso objetivo. Então, agradeço a oportunidade que me foi dada, agradeço a fala de todos os irmãos que também participaram e retorno a palavra para o nosso querido irmão Wendel. Eu que agradeço, Júnior, pela mensagem que você trouxe aqui para a gente, pela participação de cada um de vocês. E, pessoal, vamos vigiar, vamos pedir oração para Deus, vamos pedir para a gente ter esse dom, nem que seja um pouquinho, gente, para a gente aprender a falar com um amigo, falar com um irmão que precisa do nosso auxílio, porque quando o cara precisa ali, a gente está perto dele, é bom demais que a gente sabe que a gente está ajudando para aquela pessoa melhorar, e quando aquela pessoa começa a se firmar de novo, novamente, aquele sentimento é muito bom, né? E é isso, a mensagem de hoje vamos aí colocar em prática. Eu espero que todos vocês saiam daqui melhor do que entraram. E vamos encerrar aqui, né? Porque já deu nosso horário de fazer o culto aí do pôr do sol, fim do sábado. Eu gostaria de indicar um irmão agora para fazer a oração. Então eu me cobri com o véu. Vamos então orar. Santo Deus, graças te rendemos pelos momentos felizes que nos deste nesse encontro. Fica conosco, que essa estrela possa brilhar cada vez mais. Abençoe cada um dos participantes da juventude, que sejam como as estrelas do céu, Pai. E abençoe que essa obra alcance muitas almas, muitos corações, e que possamos crescer espiritualmente e ser edificados em Ti. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal, pela participação de vocês, viu? Até sábado que vem.
Tenham Valeu, todos uma ótima semana. Amém. Feliz semana para vocês também. feliz semana. Feliz semana. Bom, Amém. foi Boa semana excelente. para todos.